Amados e diletos irmãos e ouvintes do programa Voz da Libertação, nesse instante nós vamos ouvir o grande milagre que está abalando a opinião pública, está abalando o Brasil e o mundo. Ouvintes, é o irmão Valdir, o homem sem língua, que era um ex-drogado. Ele é um ex-drogado e devido à superdosagem de drogas, a língua dele enrolou para dentro e ele não podia mais respirar, estava morrendo asfixiado. Foi levado às pressas ao hospital, ao pronto-socorro, e o médico, para salvar a sua vida, fez uma operação na sua garganta, retirando a língua pela garganta, para que ele não continuasse naquela situação, morrendo asfixiado, sem poder respirar. Mas então agora ele ficou mudo, sem poder falar, só babava, só falava através de aceno. Mas graças a Deus, que ele comparecendo na igreja pentecostal, Deus e amor, o milagre aconteceu. Ouça, ouvintes, que coisa inédita é este milagre que Deus operou para a glória do seu santo nome, pela sua santíssima vontade. Qual é o seu nome? Valdir Souza. Conta a bênção recebida na igreja Deus e Amor. Irmão, a bênção que eu quero contar, eu era viciado em droga há 12 anos, meu irmão, e eu, de tanto usar droga, sofri um sintoma de overdose, e nesse sintoma de overdose, meu irmão, eu perdi a metade da minha língua, e aí eu fui para o hospital. Chegando no hospital, meu irmão, chegando ali, acabei de fazer a imputação da língua, meu irmão, e cheguei na igreja Deus e Amor, sem língua, porque um homem sem língua não pode falar pela medicina dos médicos, né, meu irmão? Mas eu chegando na igreja Deus e Amor, Jesus me deu a libertação. Hoje eu estou falando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nem tenho língua, mas Deus deu a vitória, irmão. Increíble, amados audientes. Irmão, você estava viciado nas drogas há 12 anos? Há 12 anos, irmão. E você não podia falar? Não podia falar, irmão. Por que não podia falar? Não, eu estava viciado na droga, e tanto que eu usava droga, não, né? Eu usava muita droga, aí um dia eu usando muita droga, eu e um amigo sofri um sintoma de overdose, não. Aí nesse sintoma de overdose... O que é isso? Overdose é um sintoma que a língua enrola para dentro e para fora, desesperadamente, até nos matar, né, irmão? Aí... E você não podia falar? Não podia falar. Aí a sua língua de onde estava? Aí minha língua foi enrolando, e um outro colega meu partiu ela no meio, né? Partiu com os dentes, porque ela estava desesperadamente ali, enrolando para dentro e para fora. Como é isso? Eu nunca vi um caso assim. É overdose, irmão. O sintoma, quando você usa muita droga mesmo, o corpo, né, o coração dá aquele ataque epilético e dá tudo na língua, irmão. A língua sai para fora e para dentro. A ver agora como é a sua língua. A ver, abre sua boca, a ver. A ver a língua. Não tem? Não tem, não tem. Santo Deus. Ouvintes, não podemos mentir para vocês, ouvintes. Não podemos mentir para vocês, ouvintes. Não podemos mentir para vocês porque somos servos de Deus. Ouvintes, esse homem não tem língua. Não tem. Esse homem não tem língua, ouvintes. Não tem língua. E não podia falar. Era totalmente mudo. Totalmente mudo. Cheguei na igreja Deus e Amor, ali na cidade de Guaranese, em Minas Gerais, meus irmãos, sem falar, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje estou aqui falando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu era miserável, irmão, mas Jesus Cristo é misericordioso. Eu não posso entender como que Deus fez esse milagre. Eu não posso entender como que esse homem fala sem língua. Eu não posso entender. Aqui estamos assustados, amados ouvintes. Estamos aqui assustados. Estamos assustados, ouvintes. Não podemos mentir para vocês. Estamos aqui emocionados e sem palavra. Esse homem chegou na igreja Deus e Amor mudo, totalmente mudo. Não tem língua. Aqui tem muita gente aqui e pode ver que não tem língua. Abra sua boca, por favor. Abra sua boca. Abra sua boca. Veja, não tem língua. Não tem língua. E como fala? Como fala? Está comprovado ou não? Está comprovado, sim. Tem língua ou não? Não tem língua. Não tem língua? Passe por cá, por favor. Você viu bem? Vi perfeitamente. Tem língua ou não?
Realmente não tem língua. Não tem língua. Você viu, Gacio? Também vi, estou bastante assustada porque não tem língua. Como fala tão bem assim? Você já viu a boca dele também, não? Cá. Veja aí. Tem língua ou não tem? Não tem língua. Não tem língua. Como fala? Santo Deus. Nunca vi uma coisa assim. Está vendo a boca dele aqui? Abra sua boca para cá. Tem língua? Não tem língua, não. E como fala? Deus fez um milagre para ele, né? Milagre de Deus. Vocês passam por aqui, por favor. Veja a boca dele aí. Tem língua? Não tem língua. Tem língua? Não tem língua. E como fala? É o milagre do Senhor Jesus, né? Emocionante. Nunca he visto isso em minha vida. Passe por cá vocês. Já viu que não tem língua? Veja aí. Não tem língua. E como está falando? Jesus é maravilhoso. Incrível. Incrível. Passe por cá, por favor. Veja a boca dele aí. Tem língua? Não, não tem língua. Ah? Não tem língua. Como fala? Deus é o nosso Deus, é o Deus de impossível, né? Por isso que operou esse milagre na vida dele. Incrível. Passe por cá, por favor. Olha a boca dele. Tem língua? Não tem língua. E como fala? Deus é um Deus vivo, né? Passe por cá, por favor. Tem língua? Não tem, irmão. E como fala? É por Deus, né, irmão? Emocionante. É lindo, irmão. Uma coisa assim, nunca vi. Ah? Nunca vi, irmão. Eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida. Santo Deus, meu corpo chegar, se estremece. Nunca vi na minha vida. Nunca vi. Como pode falar se não tem língua? É difícil de nós, seres humanos, entender. Porque é coisa do alto, é coisa do Altíssimo mesmo. É coisa do Altíssimo. É coisa de Deus mesmo. Não podemos explicar isso. Não tem explicação, né, irmão? Não podemos explicar porque é coisa do Altíssimo. É coisa do Altíssimo. Não podemos explicar. Não tem língua e está falando. Não tem língua. E chegou na igreja Deus e Amor totalmente mudo. Totalmente mudo. Não falava nada. Não tem língua. Como vai falar? Não tem língua, ouvintes. Não tem língua esse homem. E como fala? Nunca vi na minha vida. Meu Deus do céu. Realmente é o mistério de Deus na igreja pentecostal, Deus e Amor. Qual que é o seu nome? Valdir de Souza. Ah? Valdir de Souza. E como fala sem língua? Irmão, pela misericórdia de Deus, né? Eu cheguei na igreja muda, irmão. Que mistério. Que mistério. Ah? Pela medicina dos médicos eu nunca mais ia falar. Mas pela honra e glória do nosso Senhor, irmão, estou aqui agora glorificando e bendizendo o teu nome. Santo Deus. Esse Deus existe, não? O nosso Deus existe. O nosso Deus existe. Nunca vi na minha vida um milagre assim. Não tem língua e está falando. Coisa incrível. Incrível, incrível, incrível. Ouvintes, o homem não tem língua e fala. E foi curado na igreja pentecostal Deus e Amor. A igreja do arco-íris. A igreja que Deus mandou ao missionário Davi Miranda levantar, que seria de grande bênção para todo o mundo. Deus revelou ao missionário Davi Miranda a igreja pentecostal Deus e Amor, que seria de grande bênção, de grande salvação para os enfermos, oprimidos e perdidos. E este homem estava perdido nas drogas, estava perdido na maconha, Jesus libertou. Estava mudo, Jesus curou. Na igreja pentecostal Deus e Amor. Não tem um Deus tão grande como o nosso Deus. Nunca escutei na minha vida uma pessoa sem língua falar. Nunca escutei, tampouco nunca vi uma pessoa sem língua falar. É coisa que faz o Senhor. Como disse os irmãos, não podemos explicar porque é coisa lá de cima. É coisa lá de cima, do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Que coisa tremenda. Ele faz o que Ele quer. Sem língua faz falar. Tremendo, não? Nunca é visto. Nunca vi na minha vida, amados ouvintes, um milagre assim. Nunca vi, ouvintes, nunca he visto. Nunca escutei, nunca. O homem não tem língua e fala. Chegou na igreja Deus e Amor sem língua, mudo. E agora o homem fala. Não tem língua, mas fala.
Cacilda, o que você pode entender ou explicar com isso? Pastor Antônio, não temos, como disse a irmã, não temos explicação, porque as coisas que Deus faz é algo que é, o que é impossível para o homem, como diz a palavra de Deus, é possível para Deus. Pero o que se explica? Como habla, como fala sem língua? Não tenho palavra para explicar, porque é algo muito maravilhoso que Deus fez, que somente esse poder tão maravilhoso que é o poder de nosso Deus. Oyentes, este homem não tem língua e habla. Chegou à igreja, Deus é amor, amados oyentes, totalmente mudo e sem língua. Pero o que passou? Em la igreja, Deus é amor, o milagre acontece. Sem língua, habla como você está escutando. Passe por cá, por favor. Confirma o seu nome. Valdir Souza. Aonde você mora? Guaranésia, Minas Gerais. Fala amém. Amém. A sua idade? 22. Como chama o seu pai? Arthur Gouveia de Souza. Como chama a sua mãe? Maria Helena Martins de Souza. Quem te curou? Jesus. Quem te fez falar? Jesus. Amados ouvintes, o que vocês podem pensar aí do outro lado, amados ouvintes? O que vocês podem pensar aí do outro lado, amados ouvintes? O que vocês podem pensar agora, amados ouvintes? O homem não tem língua. Vem aqui agora, anota agora o endereço desse senhor, vai na sua casa, busca ele, vê a língua dele, vê a boca dele, vê se tem língua. O seu endereço bem claro. Eu sei que vai um montão de gente na sua casa para ver a sua língua. E vai chegar lá e não vai encontrar língua para ver. Dá o seu endereço bem claro, por favor. Rua Capitão Gabriel, número 220, Guaranésia, Centro. Irmãos e ouvintes, como Deus chama o homem, a mulher das mais diversas maneiras. E nós vemos aqui, nosso irmão Valdir de Souza, era um drogado, era um maconheiro, usava cocaína, oraína, todos os tipos de droga, crack, como diz ele, e tantos outros tipos de drogas injetáveis. E certo dia, ele com outro drogado se fecharam em uma casa e ali começaram a usar drogas por várias horas, usando droga das mais fortes, das mais perigosas. E então ele começou a sentir mal, queixou-se para o seu colega, estava sentindo mal, e a língua dele, como ele diz nos seus testemunhos, aonde ele tem passado, a língua dele, devido à superdosagem de drogas, causou a overdose, isto é, a língua começa a enrolar para dentro, e o seu colega puxava a língua dele para fora, para ele não morrer asfixiado, porque a língua tapava a respiração, e ele ficava, ia desmaiando e morrendo a míngua. Então o seu colega das drogas, que também estava drogado ao seu lado, tacou os dentes da sua língua e tentou segurar com os dentes, mas acabou cortando a língua do irmão Valdir, um pedaço enorme da língua, e agora ele apenas aquele pedaço de língua que sobrava, ou seja, ele tirou uma lasca da língua do irmão Valdir com os dentes, para não deixar a língua enrolar para dentro, para não matar o irmão Valdir asfixiado. Então note bem, ouvintes, mas não adiantou, agora com a sua língua estourada, então agora piorou a situação, e a língua enrolou para dentro, e ele então desesperado, embora estava drogado, mas ainda podia fazer alguma coisa pelo Valdir, e pegou um carro às pressas e levou
ao hospital. Chegando ao hospital, o médico viu que o Valdir, esse irmão Valdir, estava morrendo asfixiado. Fez uma cirurgia às pressas, no seu pescoço, retirando a língua, pelo seu pescoço, pela sua garganta, e tem até hoje o sinal da operação por onde foi extraído a língua. E agora o Valdir ficou mudo. Oh, que desespero! Oh, que aflição, irmãos, irmãs e ouvintes! E agora ele não podia mais falar, só babava, e os médicos desenganaram que nunca mais iria falar. Mas a sua mãe, como uma serva de Deus, aleluia, vendo seu filho naquela situação, levou ele até a igreja Deus e Amor, e trazendo até a igreja Deus e Amor, o milagre aconteceu. Olha, ouvintes, ele entrou babando, ele entrou, meus irmãos e ouvintes, sem língua, embora ainda não tenha língua, mas quando o povo ali aceitou Jesus, e Deus, vendo o sofrimento, que ele agora estava com a sua vida arrependida dos seus pecados, que agora já havia abandonado as drogas, que agora já era um crente em Jesus, com a sua mamãe querida, Deus operou este grande milagre. Na hora que ele recebeu o batismo com fogo e com o Espírito Santo, ele passou a falar na hora. Preste bem atenção, irmãos e irmãs, o valor do batismo com o Espírito Santo. Eu já fazia alguns dias que ele estava frequentando a igreja e não recebia a voz de volta, mas na hora que Deus batizava os irmãos, as irmãs, com o Espírito Santo, batizou também o irmão Valdir com o Espírito Santo, e ele passou a falar línguas estranhas, passou a falar a língua dos anjos, passou a falar esse idioma celestial, que há línguas estranhas que a Bíblia nos mostra, e quando parou de falar línguas estranhas, já tinha recuperado a voz, aleluia, já estava falando agora perfeitamente bem todas as coisas, como vocês ouviram. Amados ouvintes, eu sempre tenho dito que o testemunho do irmão Valdir de Souza tem sido mais do que muitos irmãos que têm sido ressuscitados, porque, irmãos, eu conheço nada menos de 8 pessoas que foram ressuscitadas pelas nossas orações na igreja Deus é Amor. Mas este caso é inédito, porque o povo está vendo com os próprios olhos que ele não tem língua e está falando para a glória de Deus. Esse testemunho, ouvintes, tem abalado vários países do mundo, onde nosso irmão Valdir tem estado. Já viu, ele tem estado em todos os países, já da América do Sul, da América Central, e também, ouvintes, em países também da Europa. E o povo procuram ver com os próprios olhos e ficam abismados quando muitos veem, choram, outros aceitam Jesus, outros ficam impressionados. Tem muitos médicos têm ido nas concentrações onde o irmão Valdir comparece para dar o seu testemunho, e os médicos têm ficado maravilhados, eles ficam perplexos de ver o que Deus tem feito na vida do Valdir. Como? Porque os médicos dizem que toda pessoa que não tem língua, ela fica babando dia e noite. E como ele não baba e fala, é isso uma coisa impossível à medicina, impossível aos homens. Ouvinte, sinta esta realidade, sinta a grandeza de Deus, no ministério das igrejas Deus e Amor. Sinta a grandeza de Deus, na igreja Deus e Amor, operando milagres como este, como vocês ouviram, ele mesmo testemunhando. E este testemunho está abalando não só o Brasil, irmãos, está abalando o mundo. Eu tenho dito para os irmãos que isto porque muitos irmãos, obreiros experientes, se recusam de ir a outros países para pregar o Evangelho,
Deus operou este grande milagre para abalar o mundo, porque muitos obreiros ficam presos, irmãos, apenas em uma igreja, num pequeno campo de pequenas congregações, e esquece que tem mais de 5 bilhões de pessoas no mundo para serem salvas. Então Deus operou este milagre, que para mim é mais do que ressuscitar o morto, é muito mais, irmãos, porque quando, como eu disse a vocês, eu conheço 8 pessoas que foram ressuscitadas na igreja pentecostal Deus e Amor. E muitos duvidam. Por quê? Porque não é certidão de óbito, isso foi comprado do médico, mas este milagre é diferente, porque as pessoas estão vendo ele sem língua, e ele está falando para a glória de Deus. Ouvinte que está enfermo, você que tem língua e não fala, Jesus vai te curar. Ora, se ele curou o homem sem língua, fez o mudo sem língua falar, está falando, como vocês ouviram há minutos atrás, você que tem língua vai falar, venha receber a benção. Anote o endereço: Avenida do Estado, 4568. Alguém pode dizer curar, perguntar, missionário, Jesus cura só o mudo que ele faz falar? Não, aqui Jesus cura pessoas de todas as enfermidades. Sábados e domingos estamos aqui em santo jejum a Deus. Anote o endereço: Avenida do Estado, 4568, a poucos minutos da estação do metrô, do Parque Dom Pedro II e da Praça da Sé. Então venha, irmãos católicos, irmãs católicas, pessoas drogadas, como era drogado o irmão Valdir, e vocês vão ser libertos na hora também das drogas, porque as drogas matam, mas Jesus dá vida e vida com abundância. Jesus dá libertação, perdão, salvação, cura divina, paz e vitória. E o Senhor e a Senhora que são viciados em drogas, Deus vai libertar. Aonde? Aqui no maior trabalho evangelístico de São Paulo, do Brasil e do mundo. Avenida do Estado, 4568, aqui a poucos minutos da estação do metrô do Parque Dom Pedro II, e aqui a poucos minutos da estação do metrô da Praça da Sé. Eu disse Avenida do Estado, 4568. Aqui as concentrações todos os dias, às 9 da manhã, às 2 da tarde e também às 7 da noite. Eu, missionário Davi Miranda, aqui estou somente sábados e aos domingos também, a partir da 1 da tarde em diante. Ouvintes, principalmente aos domingos, aqui superlota, os dias de feriados. Chegue mais cedo, irmãos católicos, irmãs católicas, chegue mais cedo para tomar lugares e ser curado de qualquer enfermidade que vocês tiverem. Vou repetir o endereço: Avenida do Estado, 4568. E eu, missionário Davi Miranda, aqui estou somente sábados e aos domingos também, a partir da 1 hora da tarde em diante. Nesse instante, vamos prepararmos para juntos orarmos a Deus. Grande Deus e Pai, estamos de veras emocionados, ó Deus, perplexo de ver milagres tremendos, como estes que acabamos de ouvir, meu Deus. O irmão Valdir, ex-drogado, que tomou droga demais e deu overdose, e ele então agora, meu Deus, a língua enrolando para dentro, desesperado, agora ia morrer asfixiado, mas o médico, Deus, usado por Deus, operou a sua língua, operou a sua garganta, tirando a língua pela garganta, e agora ele ficou mudo e babando, Deus, tanto tempo nessa situação. Mas a sua mãe, que é uma serva tua, meu Deus, trazendo a igreja, Deus e amor, Jesus o curou, e agora ele fala perfeitamente, não só para o povo do Brasil,
mas para todos os países e continentes do mundo, que o Senhor faz o mundo sem língua falar. Ó Deus, muito mais aqueles que têm língua irão falar aqui em nossa sede mundial. Pessoas paralíticas irão andar, mudos irão, ó Deus, falar, cegos ver, surdos escutar, pessoas cancerosas curadas do câncer, pessoas de todo tipo de enfermidades curadas na hora, meu Deus, que levantarmos as mãos para os céus, o Senhor irá realizar a grande obra do Teu Espírito Santo, como prova, Senhor, que aquilo que é impossível a nossos homens é possível a Ti, meu Senhor. E a Tua palavra nos garante que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, lá no alto do Gólgota, na cruz do Calvário. Traz, meus irmãos católicos, traz minhas amadas irmãs católicas também, ó Deus, para serem curados de qualquer enfermidades que tiverem e terem os problemas resolvidos da melhor maneira possível. Eu creio, meu Deus, na Tua resposta divina, por isso eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.